Seu Sidney, o senhor sempre se preocupou em garantir os melhores preços para os consumidores. Agora, à frente da Abracamed, é uma oportunidade de garantir esse acesso para as pessoas ainda mais, né? Você sabe o que é CBD e THC? As substâncias presentes na cannabis, popularmente conhecida como maconha, têm se tornado uma excelente opção para o tratamento de diversas doenças. A eficiência do canabidiol, comprovada em todo o mundo, quebrou tabus e derrubou a resistência de muitos. E no Brasil, não é diferente. Depois de anos de lutas, a história tomou um novo rumo. Hoje, o medicamento já é vendido em farmácias, 24 estados já têm leis específicas ou em tramitação para distribuição no SUS e existem associações que acolhem pessoas que precisam dos benefícios desse óleo que traz alívio a vítimas de dores e doenças crônicas sem cura. A Priscila teve uma forte reação alérgica, ficou dias no hospital e praticamente perdeu a vida. Depois de um tratamento multidisciplinar, ela conheceu o óleo de cannabis, recuperou a saúde e a autoestima. Priscila, a cannabis medicinal foi a sua última alternativa para tentar aliviar as dores? Foi a última alternativa. Eu tentei várias medicações antes e o que resolveu mesmo foi a cannabis, porque eu estava num estágio de dor que você não podia nem encostar no meu pé. Eu ficava 24 horas por dia com gelo no meu pé. Eu perdi mais de 20 quilos e eu não conseguia, teve uma época que nem água eu conseguia tomar. E hoje você consegue se alimentar normalmente? Normal, você tem uma vida normal? Tudo normal. O uso da cannabis não se limita aos medicamentos. A planta tem um grande potencial na fabricação de roupas, acessórios, cosméticos e até na construção de casas. Na América Latina, o Paraguai lidera a produção, com cerca de 5.000 hectares de lavouras cultivadas a céu aberto. A planta praticamente a gente aproveita tudo, né? Tudo. Então os chineses lá, muitos anos atrás, já faziam corda, né? Usava para corda, né? Então o caule aqui também, ó, a fibra, né? Tá vendo? Ela também aproveita também, ó. Né? Aqui, ó, pra fazer boné, por exemplo, né? Boné, né? Roupa, né? Faz também tijolo também, né? Tijolo parece muito resistente, né? É muito resistente, é muito. A cannabis, ela entorta para cá, para lá e ela não quebra. Dá para fazer corda também? Dá para fazer corda também. Olha, gente, é muito resistente. Sim. Então ela tem inúmeras utilidades, não só para a saúde. Sim, muitas utilidades, sim. Cannabis, bem dizer, a gente aproveita tudo mesmo, né? O que sobra, essas folhas, vai tudo para fazer a nossa compostagem, né? Então a gente não perde nada, né? E isso, de certa forma, faz a economia do país girar, né? Olha, eu não tenho nem como te falar, mas assim, o agro no Brasil é um dos principais responsáveis aí, ou não vou falar um dos principais responsáveis, mas ele tem uma grande importância na economia. E mais do que isso, a gente é um país agrícola. Então a gente está perdendo a oportunidade de pegar fazendeiros experientes, pessoas experientes nas suas áreas e que poderiam adaptar a cultura da cannabis. Por quê? O cânhamo, que é uma subespécie da cannabis assim, ela produz principalmente o CBD. Ela tem níveis irrisórios de THC, por exemplo. E ela é uma ótima cultura de entre safras. Então, por exemplo, aquela fazenda que planta eucalipto e precisa ficar às vezes 10 anos sem plantar eucalipto naquele mesmo solo, poderia plantar o cânhamo enquanto está esperando a próxima cultura de eucalipto. Regeneraria o solo mais rápido e ainda faria uma emissão de crédito de carbono, porque é uma das plantas que mais emite crédito de carbono por área plantada. Então aí a gente junta economia, porque essa pessoa está podendo usar uma parte da terra que ficaria parada, e sustentabilidade, porque é uma planta que tem muito mais de sustentável do que de monoculturas e outras coisas que a gente sabe que prejudica o solo e o meio ambiente. Muitos avanços foram alcançados até aqui, mas discussões por uma regulamentação mais clara continuam à mesa. A cannabis não só traz qualidade de vida e impacto social, como pode trazer um progresso e um desenvolvimento que países de primeiro mundo já vêm administrando. Então, por que não dar acesso para que o progresso chegue em formato de emprego, para que toda essa cadeia movimentada gere pesquisa científica nacional para o nosso país, porque isso é fundamental. Os pesquisadores estão indo para fora
ao invés de desenvolverem a pesquisa aqui. Quanto mais medicamentos a gente puder produzir no país, melhor. E a cannabis é um deles, que nós temos total capacidade de produzir toda a linha da planta ao produto final, se for autorizado o plantio no país. Doutora Ailane, você que é considerada uma das pioneiras no tratamento da cannabis aqui no Brasil, você acredita que abril de 2014 pode ser considerado um marco para a saúde de milhares de brasileiros? Nossa, totalmente. Foi a partir desse dia que muitos pacientes puderam ter mais qualidade de vida, puderam ter uma vida mais digna, porque a gente sabe que a cannabis medicinal, ela não ameniza somente sintomas, mas ela trata a causa, de verdade, né? A base da patologia ali do paciente. E nesse momento, esses pacientes puderam mudar a vida deles e dos familiares também. Quantas crises o Gui tinha e quantas ele tem hoje? De 60, antes do medicamento, de 60 a 80 crises por dia. Depois, ele ficou 4 meses sem nenhuma crise. Ele não fica mais apático, ele não fica mais fora do ar. Uma realidade completamente diferente. Tudo diferente. Essa é a folha da cannabis sativa, a mais cultivada das 3 espécies da planta, que é conhecida popularmente como maconha. Ela não pode ser cultivada livremente, somente com autorização judicial. É dessa planta cercada de polêmicas que sai o remédio que traz alívio a milhares de vítimas de dores e doenças crônicas sem cura. Sempre é importante a gente levar essa consciência para que as pessoas realmente desmistifiquem o que é o uso medicinal do uso recreativo, porque existe uma grande diferença. Quando a gente fala em tratamento com cannabis medicinal, a gente pega as substâncias terapêuticas que a cannabis tem para poder amenizar, para poder tratar os sintomas e a causa das doenças desses pacientes, levando mais qualidade de vida para eles. 2 substâncias estão mais presentes nesses remédios. O canabidiol, o CBD, que é o mais usado em tratamentos de saúde, e o tetrahidrocanabidiol, o THC, psicoativo, que age no cérebro, que também é muito usado pela medicina, principalmente para o tratamento de pacientes com condições mais graves. Ambos são fitocannabinoides, né? São da cannabis, só que é importante a gente ressaltar que eles têm propriedades terapêuticas diferentes. Então, cada um tem uma propriedade terapêutica específica, né? Que a gente utiliza de acordo com a história clínica do paciente. Faz tempo que a planta deixou de frequentar apenas os noticiários policiais. A cannabis está em pesquisas de laboratórios pelo mundo e em pautas de discussões. Sobre os derivados da cannabis, a Organização Mundial de Saúde declarou que a substância CBD é segura e não vicia. Quanto ao THC, a OMS recomenda o uso restrito da substância em terapias medicinais. Por isso, da importância do acompanhamento médico. Porque assim que o profissional sabe o que ele está fazendo, ele vai escolher o melhor produto para aquele paciente, para aquele perfil de paciente. Ele vai ter uma prática mais assertiva, com mais chances de ganhos, benefícios terapêuticos e menos efeitos colaterais. Como todo remédio, o óleo para ser vendido no Brasil precisa de receita médica, daquelas que ficam retidas. E o produto é quase sempre importado, o que eleva o seu custo. Hoje já é permitido você importar matéria-prima e envasar no Brasil, mas ainda não é permitido o plantio para uso medicinal no país. E com certeza, se nós pudéssemos plantar no país, isso provavelmente ia baratear o custo, já que a gente teria uma produção local, tanto da matéria-prima da planta, quanto da extração, quanto do produto final. Seria importante não só do ponto de vista de diminuir os custos, mas também do ponto de vista do desenvolvimento econômico e do que a gente chama da segurança sanitária. Depois de inúmeros tratamentos, meses em busca de um diagnóstico preciso para Valentina, que na época tinha apenas 4 anos de idade, não falava, não interagia e era hiperativa, a Larissa deixou a terra natal em Fortaleza e se mudou para São Paulo, e foi aqui que ela encontrou a solução que tanto precisava. Larissa, muito prazer. Muito obrigada por receber a nossa equipe. Obrigada a vocês. Foi uma decisão muito complicada, né? Deixou a sua terra natal, veio para outro estado. Conta pra gente como que foi isso. Eu não conhecia São Paulo, não fazia ideia do que me esperava aqui, mas eu sabia que aqui eu ia ter mais oportunidades do que na minha cidade. Então, eu decidi vir e foi aqui que nós começamos a nossa trajetória.
Valentina foi diagnosticada com autismo e TDAH. Valentina não falava, não interagia. Ela tinha vários comportamentos repetitivos, muito hiperativa. Na escola não socializava. Quando eu cheguei aqui, eu buscava um médico que me desse uma luz, porque ela precisava de uma medicação para centralizar a hiperatividade e poder interagir na escola, poder participar, coisas que ela não fazia. Depois de inúmeras tentativas, foi no canabidiol que ela encontrou a solução que tanto procurava. Com 15 dias ela falou e a escola começou a relatar. Valentina parou as fugas, Valentina sentou, participou da roda de conversa. Então, a cada feedback que vinha da escola, a cada feedback que vinha das terapias e o que eu estava fazendo em casa, alegrava o meu coração e eu dizia sempre, a gota de esperança que mudou a nossa história. O neurocientista Alisson Muotri, pesquisador da Universidade da Califórnia, comandou um estudo que mostra evidências de que o uso do óleo de cannabis pode ajudar no tratamento de pacientes com autismo. E esse estudo nunca havia sido feito, nunca ninguém havia testado o CBD para o autismo, né? Então a gente decidiu criar um estudo clínico, onde a gente iria recrutar crianças autistas sem epilepsia, né, que iriam fazer o tratamento com o CBD e a gente observar se haveria alterações comportamentais nelas, né? E o resultado é que a gente observa melhorias na agressividade e na ansiedade. Então essas duas partes ajudam muito na criança autista. Mas afinal, que efeitos as substâncias extraídas da cannabis, o CBD e o THC podem ter sobre a mente? Por causa disso, a gente desenvolveu um novo tipo de metodologia, né, que é o que a gente chama de uma metodologia a partir de células-tronco, onde a gente cria mini-cérebros de pessoas, né, com autismo ou de neurotípicos e começa a comparar. E aí a gente consegue, em laboratório, fazer esses testes. Cada vez que a gente vai se aprofundando mais, a gente vai descascando o mecanismo molecular de como o CBD e o THC atuam, né? A gente vai revelando coisas novas que a gente nunca havia descoberto antes. Algumas pessoas, elas respondem muito bem ao THC ou CBD, outras não respondem. Então a gente está começando a desvendar o porquê disso. Esses mistérios, e tem muito a ver com a personalidade genômica de cada pessoa, ou seja, nós somos únicos, temos uma resposta a esses medicamentos de uma forma individualizada. Simone tinha dores insuportáveis nas articulações que foram agravadas com o surgimento de uma fibromialgia. Tentou vários tipos de tratamentos e nada adiantava. E eu tinha tantas dores que me privavam até do sono. Até começar a tomar algumas gotinhas diárias do óleo de canabidiol, mas com receita médica. Mudou minha vida, porque em 3 dias do uso eu já comecei a sentir uma melhora. A mente começou a melhorar primeiro e depois o corpo veio junto. E a melhora é incrível para todas as minhas patologias, inclusive para a depressão. E esse óleo que traz alívio a milhares de vítimas de dores e doenças crônicas sem cura também mudou a vida de outro membro da família, a gatinha Denise, que tem 20 anos. Mas ela era uma gata já tetraplégica quando ela foi adotada. Então ela tem artrite, artrose, hernia de disco, bico de papagaio, polirradiculite, a coluna quebrada em 8 lugares. E ela é renal. E ela foi a primeira a pingar as gotinhas milagrosas. Ela tinha 10 convulsões ao dia. Com 3 dias do uso, pasme, ela praticamente zerou as convulsões e melhorou o estado geral. Ela é um milagre. Ela é um milagre. Preços altos e preconceito foram durante anos a maior barreira para a popularização do uso da cannabis. Mas essa realidade está mudando. As associações canábicas estão cada vez mais em evidência no Brasil e facilitam o acesso ao medicamento a milhares de famílias que necessitam dos benefícios desse óleo medicinal. Uma lavoura com 1000 pés de cannabis que fica na Abracamed, a Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, em Marília, no interior de São Paulo. Os medicamentos que saem daqui trazem uma melhor qualidade de vida para cerca de 5.000 famílias. Em 2020, a associação conseguiu autorização na Justiça para o plantio, fabricação de remédios e programas de assistência social. Toda a produção é controlada desde o início da vida da planta até o laboratório.
12 funcionários trabalham na plantação e nos primeiros cuidados com a cannabis. A Berenice é responsável pelas pesquisas. Berenice, a saúde da planta começa aqui e ela faz a diferença na qualidade do medicamento? Com certeza, porque se você tiver uma planta saudável, você vai conseguir depois ter flores saudáveis, com todas as propriedades necessárias, para que quando chega lá para mim, para eu fazer o óleo, aí a gente tem um produto que vai poder corresponder ao que é necessário, né? Algumas variedades da planta podem conter alto teor de THC ou CBD. Desde a germinação, então a gente escolhe as espécies mais adequadas. A associação seleciona as plantas com as quais ela quer trabalhar, preferencialmente, levando em conta o alto teor de CBD e também o de THC, porque o THC também é muito importante para certas patologias. Então aqui nós separamos por tipo de planta, variedade, e isso vai fazer a diferença depois no preparo do óleo. E nós fazemos todo o preparo do solo de maneira orgânica, nós procuramos fazer com que o medicamento seja realmente natural, porque afinal é um medicamento de associação, né? É um remédio que a associação faz, né? Então nós temos que zelar por isso desde o começo. Para garantir a qualidade dos produtos é fundamental o investimento científico nesta área. Por isso, muitas universidades federais dão esse apoio às associações. Aqui na UFSJ, em Minas Gerais, sai o aval para que medicamentos à base de cannabis sejam produzidos em larga escala na Abracamed, em São Paulo. O professor Joaquim coordena o Centro de Ensino e Pesquisa da Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais, e é responsável pelo controle de qualidade dos óleos que atendem pessoas de todo o Brasil. Desde 2022, a gente tem uma parceria com a Abracamed, lá em Marília, São Paulo, para tentar melhorar a qualidade dos óleos que são entregues para a população que eles atendem. A universidade sempre busca fazer o ensino, pesquisa e extensão. É uma pesquisa importante, né, para mostrar que os produtos feitos pela associação, ela tem os teores de canabinoides adequados para o tratamento das pessoas. O professor Elisaldo Carlini, da Unifesp, foi pioneiro nos estudos da cannabis no Brasil. O professor Joaquim trabalhou com ele. O professor Carlini, já na década de 70, 80, ele foi o primeiro pesquisador no mundo a trabalhar com o canabidiol. Então, o Brasil é pioneiro nesse tipo de pesquisa. Então, o professor Elisaldo Carlini, da Unifesp, com quem eu trabalhei de 2006 até 2012, ele já tinha isso em mente, de que poderia virar um medicamento para tratar vários tipos de patologias. O empresário Sidney Oliveira, que é conhecido por oferecer preços mais acessíveis aos consumidores, assumiu recentemente a presidência da associação e quer ajudar a democratizar o acesso ao tratamento com cannabis medicinal no Brasil. Seu Sidney, o que te fez entrar nesse mercado da cannabis medicinal? Juliana, quando há uns 10 anos atrás a Anvisa liberou a cannabis, e naquela época custava um absurdo do absurdo, né? Mais de 7, 8 mil reais um frasquinho com 30 ml, a pessoa precisava entrar na justiça para trazer o produto de fora do Brasil, né? Porque aqui ainda não tinha nenhum laboratório que, como hoje, comercializa, né? E eu tenho um parente que tem um filho autista, e minha ex-mulher tinha uma vizinha que também tem um filho autista que precisava usar. E eles não tinham condições de comprar, então tinha que entrar na justiça, era um trabalho tremendo para conseguir trazer o produto de fora, né? E hoje, naquela época, o preço era 10 vezes mais caro que hoje, mas mesmo assim hoje ainda é muito caro, né? Um frasco que na época custava na ordem de 6, 7 ou até 10 mil reais há 10 anos atrás, hoje veio para 800 até 1.000 reais, é o preço médio mais ou menos de mercado, né? Então eu comecei a interessar porque a gente via pessoas que iam até a loja,
que não tinham condições de ir até a loja da Ultrafarma, que não tinham condições de comprar, que tinham que entrar na justiça para conseguir o produto. Então eu passei a me interessar, passei a ler muito. Eu tenho um filho que mora no Canadá já há mais de 15 anos e como o Canadá foi um dos primeiros países a liberar, eu experimentei o CDB com prescrição médica e eu também E o resultado foi? O resultado é absurdo. Você pode conversar com qualquer pessoa que usou, você não vê uma É unânime, pessoa, né? É unânime, né? Você deve ter entrevistado muitas pessoas aí. Então você vê que é unânime porque o resultado é comprovadíssimo. Pessoas, eu tive agora recentemente, eu li, foi a última reportagem que o jornalista Gilberto Dimestein escreveu e ele já usou, ele teve câncer, não sei se foi no esôfago ou no pâncreas, não sei, mas ele falou que os últimos 4, 5 anos da vida dele, ele Qualidade viveu de vida. graças ao CDB, né? E na época nem o Brasil tinha e ele vivia com a ajuda de amigos que traziam do exterior. Então eu comecei a conversar com as pessoas que eram usuários, que adquiriam esses produtos na Ultrafarma e via que o resultado é grande, muito grande. Eu até tive problema no passado de insônia, um pouco de ansiedade e o médico me prescreveu, eu também usei. E para mim dá um resultado muito bom. Seu Sidney, o senhor sempre se preocupou em garantir os melhores preços para os consumidores. Agora, à frente da Abracamed, é uma oportunidade de garantir esse acesso para as pessoas ainda então, mais, uma né? Coisa que foi começando assim, foi o seguinte, isso de garantir medicamentos mais baratos para a população já faz parte da Ultrafarma. Da sua história. Na minha história, é sempre batalhar para conseguir comprar remédio mais barato para facilitar a vida daquelas pessoas que precisam fazer tratamento médico e não têm condições, né? E com a Abracamed foi uma coisa muito engraçada que aconteceu. Eu conheci o Marcos Vinícius, um filho de um grande amigo meu, né? E ele estava nesse projeto, ele entrou com uma associação chamada Abracamed, que fica na cidade de Marília, junto com uma pessoa que o Sérgio Biancardi, que a mãe dele já tinha começado esse projeto anteriormente, um associativismo para ajudar 200 ou 300 pessoas. Então, com muita dificuldade, ela começou esse projeto, fundou essa associação que beneficiam bastante pessoas, né? Que eles têm um plantio, que a Abracamed tem um plantio de 2.000 pés hoje, produz em torno de 5.000 frascos, né? Que são distribuídos para os associados, né? As pessoas se associam, né? A Abracamed e passam a receber esses tratamentos. É claro que para a pessoa se associar, ela precisa ter uma prescrição médica, né? Então hoje são milhares de pessoas que precisam comprar o produto e não têm condições porque na farmácia é bem mais caro, né? Então, entrando através da Abracamed, você pode se associar e adquirir esse produto com um preço bem mais baixo do que super acessível, né? E uma outra coisa muito importante, a Abracamed, ela tem uma parceria com a Universidade de São João del Rei, a Universidade Federal de São João del Rei, que garante a qualidade. Inclusive, é uma universidade que já há dezenas, não sei quantos anos, ela já faz pesquisa. Então, eu acho que existe vários associativismo, mas nenhuma que graças ao Sérgio Biancardi e o Marcos Vinícius, fizeram esse convênio, né? E depois me chamaram para ser presidente da associação, né? Eu não tinha, já que eu quero fazer algo para facilitar a vida das pessoas que precisam usar o CDB e não têm condição de comprar, eu aceitei. Então hoje eu sou o presidente da Abracamed, que produz o CDB para levar para as famílias a um custo bem mais baixo, graças a esse associativismo. E, seu Sidney, quais são suas metas à frente da Abracamed? Ela tem muitos diferenciais se comparado às outras associações hoje, né? O grande diferencial é que nas outras associações você tem que pagar uma taxa de adesão para você ficar sócio,
para depois você conseguir adquirir o produto. E na Abracamed não. É só entrar, Juliana, no site abracamed.com.br, não tem taxa de inscrição, você já pode fazer a sua compra, você, claro, tendo a sua prescrição médica. Ninguém consegue adquirir um produto da Abracamed sem ter uma prescrição médica. Então, são para pessoas que já fazem uso ou vão procurar um médico, né, caso o médico prescreva, porque só o médico pode orientar se essa pessoa precisa tomar o CBD. Tem regiões do nosso país que eles não têm o mínimo de acesso, né? Imagina um medicamento desses. Um medicamento desse que é um custo alto. Isso. Ainda mais, né, o serviço público, né, nem todos os estados conseguem suprir essa necessidade que as pessoas precisam, né? Então a meta é, na medida que vai aumentando o número de pessoas associadas, que não precisa pagar a inscrição, porque a Abracamed, Juliana, ela é uma instituição sem fins lucrativos. Para a gente plantar mais, só a partir da hora que tivermos mais associados, entendeu? Então ela é uma associação sem fins lucrativos. Todo o valor adquirido nas vendas do produto, ele é investido em novas plantações. É claro, a justiça tem que autorizar, tem toda uma burocracia para isso, né? Mas as metas são assim, de atender o maior número de pessoas possível. Acho que tudo que a gente agora, que as pessoas estão passando a conhecer a Abracamed, né? Eu acho que muita gente daqui para frente, se Deus quiser, que não tinham acesso, que tem dificuldade para conseguir, que às vezes depende de entrar na justiça, depende de algum juiz determinar que ela tenha que conseguir aquele medicamento, o CBD, gratuitamente, ela vai poder, a um custo bem baixo, adquirir o produto e ter entregue na sua casa, comprando através do site abracamed.com.br, se associando e adquirindo o produto. Então, basicamente, seu Sidney, quanto mais associados, a plantação expande e aumenta o número da produção da associação diariamente, cai o preço. Cai o preço, exatamente. Você foi na mosca aí, ó. Quanto mais a gente ter associado, a produção aumenta. A produção vai aumentar, porque a justiça tem que autorizar o plantio. Você demonstra que você tem um número de associados maior, né? Então você tem que demonstrar isso, plantar mais, produzir mais, e com isso o preço, com uma produção grande, o preço cai bastante, que é o objetivo da Abracamed, é levar o CBD a um custo baixo a todas as famílias, todo mundo ter acesso, que tem alguém que precisa usar o produto, né? E economicamente a cannabis medicinal faria uma grande diferença também no nosso país, né, seu Sidney? Eu acho que sim. Eu acho que no mundo todo, hoje o mundo inteiro, países, a cada dia você vê países liberando, hoje é praticamente o mundo inteiro, e é um produto que é milenar, né, que já é usado milenar, é de uso milenar, né, mas hoje o resultado é impressionante, o resultado. Agora, é importante falar com o médico. É importantíssimo que só o médico pode saber se você precisa do CBD e qual a dosagem, qual a quantidade que a pessoa precisa usar. Nunca se automedicar. Não. Ele nem consegue comprar produto porque ele precisa ter a prescrição médica. Então o médico é um produto só de venda, ele é tarja preta, ele é de uso exclusivo com prescrição médica, e a dosagem também, a posologia, só o médico que pode determinar. Só quero te agradecer por interessar por essa causa, né? E a toda a sua equipe, toda a equipe que participou desse projeto, que com certeza, se Deus quiser, vai beneficiar muitas pessoas. Isso você pode ter certeza. eu que agradeço, seu Sidney. Eu falei para o Elias também, eu agradeço muito pela oportunidade. O agradecimento é meu. Olha, muito obrigada mesmo, do coração. Fiquei super feliz que vocês gostaram, de coração mesmo.
Muito. Obrigada. Muito. Eu fiquei até emocionado. Eu também, aquele dia eu chorei pra caramba. Obrigado. Obrigada, seu Sidney. Eu tinha uma esperança de que a minha filha ia ser incluída na sociedade. Foi através do óleo que eu consegui que a minha filha estivesse hoje aqui com a gente, brincando, interagindo com outras crianças. Uma virada de chave, literalmente. Uma virada de chave.